como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu caí numa crise profunda esses tempos e aí agora eu consegui me organizar com relação a isso. Eu queria passar tudo pra vocês aquilo que eu aprendi. Então, se você tem problema com organização do seu dia, você tem problema com o tempo, você se desespera porque você tem muita coisa pra fazer e só 24 horas no seu dia, então fica até o final que eu vou te ensinar um exercício. Começar o dia falando, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer e pouco tempo para executar tudo isso. Mas isso é muito relativo. Por quê? Porque 24 horas todo mundo tem. E a gente olhando para isso, a gente começa a perceber que pessoas mais organizadas na vida, pessoas que sabem lidar bem com a sua rotina, que administram muito bem o seu tempo, são pessoas que produzem mais e sobra tempo. E isso é muito interessante. Eu tenho uma pregação que eu não sei se está no YouTube. Se tiver, por favor, equipe, coloquem por aqui. O tempo é algo valioso, é algo precioso. É algo que você não pode ter mais, você não pode ter menos, você tem 24 horas do seu dia. Que eu falo justamente sobre o tempo, né? Que as pessoas têm 24 horas. Deus deu 24 horas para você administrar o seu tempo. E aí, recentemente eu tava discipulando uma pessoa que falou pra mim assim, e eu já tinha passado por essa crise, porque eu entrei justamente na mesma pira, né? Gente, eu tenho muita coisa, eu não tô dando conta, é filho, é marido, é igreja, é gente pra atender, é ministério, é culto, é coisa que eu precisava administrar, e o canal, e projetos, e um monte de coisas ao mesmo tempo, crises até emocionais que eu estava passando. Eu botei num bolo só, eu falei, eu não vou dar conta do meu dia. Aí, discipulando essa pessoa, ela falou assim pra mim, Lari, mas tu não tá entendendo, eu não tenho tempo, não tenho como colocar, como que eu vou fazer isso, já não consigo encaixar mais nada. Eu disse, é aí que mora o grande problema. Porque a pergunta que eu fiz pra ela é, tá, na sua opinião, você acha que isso é importante ter no seu tempo? Você acha que é importante você encaixar isso que eu estou te falando? Ela disse, Lari, mas eu não sei como eu faço para colocar. Eu disse, então aí que mora o grande X da questão. E aí eu queria mostrar para vocês como eu me organizo, né? Como eu aprendi, como eu entendi e assim, a respeito de administrar o meu dia. E aí eu vou trazer para vocês 3 palavras com relação às coisas que a gente tem para fazer. A gente tem coisas urgentes, a gente tem coisas mais fáceis, a gente tem coisas prioritárias, né? Prioridade, mais fácil e urgente. Essas 3 coisas, se a gente não separa elas por categoria, a gente acaba colocando tudo num bolo só e a gente se perde. Quem já teve um dia perdido? Gente, pior coisa que tem é você dormir e falar, o que eu fiz do meu dia? Você não produziu, você não... Parece que... O dia nem começou, mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Então, é muito importante a gente separar essas 3 coisas para que a gente possa, então, montar o nosso dia. E isso é uma coisa que eu faço. Antes de dormir, um dia anterior, eu concentro para organizar o meu próximo dia e eu me pergunto, o que é urgente? O que é prioritário? O que é mais fácil? Porque o que acontece? Nós, claro, já temos, né, uma misturada de coisas para fazer, a gente começa indo para o mais fácil. Geralmente, o mais fácil se torna ou o primeiro ou o segundo. E a ideia aqui é que você diminua aquilo que é urgente. Como que você diminua aquilo que é urgente? Montando o teu dia, começando por prioridade. Então, o que acontece? Nós temos as coisas que são urgentes. Aí você deve fazer uma pergunta, por que essas coisas têm sido urgentes? Por exemplo, tem dias que o almoço, para mim, é uma prioridade. Na verdade, todos os dias é uma prioridade. Obviamente, eu tenho que dar almoço para meus filhos, comer bem. Mas tem dias que ele se torna urgente. Por quê? Porque eu passei a manhã inteira fazendo aquilo que era mais fácil. E aí se torna urgente e não se torna nem prazeroso fazer aquilo. Então, a ideia aqui é você diminuir as coisas que são urgentes e se tornar urgente só mesmo as coisas que aparecem porque alguém precisou, porque seu filho caiu, porque alguma coisa aconteceu no seu dia e aí ele realmente é um urgente de verdade.
Não é um urgente que você transformou em urgente porque não fez no tempo adequado. Então, essa é a primeira coisa. Diminuir aquilo que é urgente. E aí, nós vamos então para o segundo e terceiro item da nossa lista. Nós temos a prioridade e nós temos o mais fácil. E qual que é o problema? Nós vamos para o mais fácil de resolver. Então, entre você, por exemplo, limpar a casa, que é uma prioridade, né? Vai manter o teu ambiente agradável, né? No final do dia, teus filhos estão voltando da escola, o teu marido tá chegando em casa, vocês vão ter uma janta gostosa, tranquila, num ambiente agradável, isso facilita. Então, isso é uma prioridade, é uma coisa que você precisa se dedicar, mas é o mais fácil? Não. E aí, às vezes, você tem aí o grupo de amigas que você precisa responder, que você precisa marcar aquele café, que também é muito bom, que nós precisamos, mas não é a prioridade. E aí, o que a gente faz? A gente senta a bunda no sofá, pega o celular e responde. E nisso a gente já vai pro Instagram, do Instagram a gente já vai ver vídeo. De repente, todo mundo chegando em casa, aquilo que era prioridade se tornou urgente. E muitas vezes você não faz porque não vai dar tempo. Então, nós precisamos de separar essas três categorias do nosso dia. O que é prioridade? Prioridade é prioridade. Ela não pode mudar de categoria porque você não fez a tempo. Então, isso é muito importante. Separamos as categorias e então executamos o nosso dia. Assim eu aprendi. E eu faço isso geralmente antes de dormir, eu sento na minha cama e penso, amanhã eu tenho uma consulta de manhã e eu tenho também que atualizar ali as meninas, né, do nosso rolê do final de semana. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer e eu faço, então, chego em casa, vou lá, vou fazer almoço, vou para minha consulta, faço almoço, arrumo as crianças, levo pra escola, pego o celular e respondo. E isso até é engraçado porque eu tenho amigas, né? As minhas amigas ficam doidas comigo. Elas falam, pelo amor de Deus, responde esse WhatsApp. Ai, ficam doidas comigo. Mas é uma coisa que eu sempre explico pra elas. Olha, eu tenho um time pra responder isso. É uma ambulância, pessoal. E eu respondo assim pra elas, gente, eu tenho um time pra isso, eu tenho um momento certo pra responder isso, porque senão eu vou ficar louca. E eu vou acabar trazendo aquilo que é mais fácil na frente das minhas prioridades. E o que acontece? Se mistura tudo na nossa mente, de repente você tá respondendo o WhatsApp, fazendo a tarefa com o filho, queimando o arroz e vira uma bagunça. E aí você diz a famosa frase, eu não tenho tempo pra nada. E isso é muito triste. Então, é isso, gente. Esse é o exercício que eu faço. Separo essas três coisas e organizo meu dia para que ele seja mais produtivo. Espero que tenha ajudado vocês. Beijos e fiquem com Deus.